Eu passei momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação ao campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarne o enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, lembrando a você das nossas obras, que você pode pedir direto com a Candeia ou a Boa Nova, ou então em São Paulo, com o Mário Suriani, no 011 2409 1540, ou aqui em João Pessoa, com o 3222 5986 083, direto com a editora Ideia, ou com o site www.ideiaeditora.com.br, ok? E ainda lhe convidar para que agora em abril, está pertinho, né? Nós possamos viajar juntos para Israel. Se você tem interesse de conhecer a terra de Jesus, não se preocupe com a questão da segurança, porque é muito seguro. Eu vou desde o ano 2000 com a minha esposa, não vou nem só. Todo ano praticamente a gente vai. E ninguém nunca se arrependeu, todos voltam muito felizes, muito tranquilos, muito agradecidos pela experiência rica que a gente vive na terra de Jesus. Então, se você tem interesse, entre em contato com a Wanda ou com a Márcia, em São Paulo, pelo telefone 011 3667 3506. E venha fazer esta que será, com certeza, a viagem da sua vida. E você que já viajou conosco, que está aí querendo revisar ou voltar a Israel, você também será muito bem-vindo. Tá ok? Estou aguardando com muita alegria a sua presença para juntos estudarmos e revivermos essa maravilhosa história desse homem que mudou, dividiu o tempo e mudou a história da humanidade. Ok? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo e lembrar que nós ficamos de falar a respeito do diálogo entre Deus e Adão e Eva. A serpente disse à mulher: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comer, de vossos olhos se abrirão, e vós sereis como os deuses, versados no bem e no mal. Então é isso aqui que eu quero que você guarde. Vocês vão ficar versados no bem e no mal. Vocês vão adquirir livre-arbítrio, consciência e inteligência. É o que está, como eu já falei, na questão 115, né, do Livro dos Espíritos, que o homem era simples e ignorante, mas depois ele desperta com o tempo. Isso aqui é uma história, mas que tem um salto quântico desse processo. E aí, diz o Gênesis, a mulher viu que a ave era boa e formosa e que essa ave era desejável para adquirir discernimento. Isso a mulher não tinha discernimento ainda para entender. Observa as antecipações das questões. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus.
entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Veja que ele diz aqui: perceberam. Ora, eles não viam, eles não tinham consciência do que era nudez. Aqui o verbo hebraico é mais no sentido de souberam, tomaram consciência, perceberam. Porque o verbo hebraico original é ladat, o verbo conhecer. Depois que eles comeram os seus olhos, os olhos dos dois se abriram. Eles não eram cegos nem tinham olho fechado. Isso aqui é uma metáfora dentro da metáfora. Então eles entenderam que estavam nus e entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Eles, a partir daí, eles não eram cegos, eles apenas tomaram consciência. Porque até então eles viviam nus e não se cobriam. Eles não tinham nenhuma noção de certo e de errado. Quem deu essa noção? O fruto. Quem trouxe o fruto? A serpente. Então a serpente tem um papel muito maior nesse processo do que a gente imagina. Hanahash, em hebraico, meu querido telespectador, o hebraico tem um estudo que faz parte da espiritualidade hebraica, que é a chamada Kabbalah, e a Kabbalah diz que existe na Kabbalah um princípio chamado que você une as letras de uma palavra comparada com as letras da outra, os valores destas letras, porque no hebraico cada letra é um símbolo e tem um valor numérico. Então a palavra Nahash, se você somar aqui a serpente, que nós estamos falando aqui, Nahash, a serpente em hebraico, se você somar o valor numérico dela, dá o mesmo valor numérico da palavra Mashiach, que significa Messias. Então, o que é que está dizendo aqui? No começo, como nós falávamos, ele diz assim: não podemos comer do fruto, mas o fruto da árvore está no meio do jardim, não comereis sob pena de morte. A mulher viu que a árvore era boa e formosa e que a árvore desejava para adquirir discernimento. Então, a serpente, meus queridos, é a consciência messiânica, é Jesus já no paraíso. Foi Jesus quem veio abrir os nossos olhos desde a nossa criação para o certo e para o errado. Então a serpente não veio criar problema, como nós levantamos no início, ou como aparentemente, numa leitura mais vulgar e mais literal, você pode concluir. A serpente veio trazer conhecimento, livre-arbítrio, consciência, inteligência. Então a serpente não foi o que de pior aconteceu, foi o que de melhor poderia ter acontecido a Adão e Eva. Porque ela veio trazer consciência. Então esse é o papel da serpente. Mas ocorre um fato aqui que a gente não vê, que diz assim: eles ouviram o passo de Yahvé Deus que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Ele não pode ter ouvido o passo de Deus, Deus não anda, Deus não caminha. Tá certo? É como se eles estivessem ouvindo as recomendações de Deus, dizendo antes, quando caminhavam com eles, vamos dizer assim, no sentido de que eles estavam lado a lado, porque eles ouviram, para eles estavam ouvindo Deus chegar. E Yahvé chamou o homem: onde estás? Essa expressão aqui, que está no versículo 9 de a Gênesis, do item 3, aqui diz assim: Vaikra Yahvé Elohim, e chamou Yahvé Deus, El Hadam, o homem.
Vaiomer lo, e disse para ele, Aicar, é que todo mundo traduz como onde estás, mas Aicar é uma palavra que começa com Aleph, tem um Yud, tem um Kaf e tem um Rei. Isso aqui significa o acróstico de uma expressão hebraica que diz assim, Ani Yodea Kol Hassodot. Eu conheço todos os segredos. É como se Deus dissesse, Adão, Deus não podia ter perguntado onde estás. Ele pode ter dito assim, Adão, eu conheço tudo. É assim que os rabinos entendem essa colocação. Será que Deus não conhece as coisas? Seria um Deus inocente que Adão se escondia e ele não sabia? Agora tem aqui uma questão que é muito peculiar do ser humano. Errar, reconhecer o erro e depois se esconder. Então Adão e Eva aqui estão representando um comportamento humano. É ou não é? A criança, logo de pequenininha, quando ela comete um desatino, que ela sabe que o pai e a mãe vão brigar, ela corre e se esconde debaixo da cama. Ou atrás do guarda-roupa. Então, esse relato do comportamento do homem no paraíso é um relato que a psicologia explora, pode explorar muito bem, que é um comportamento psicológico do ser humano. Só que aqui, a primeira conduta diz que se tem notícia. Aí ele diz assim, o homem respondeu, ouvi teu passo no jardim, tive medo porque estou nu e me escondi. E aí vem a pergunta racional, como é que você sabe que você estava nu? Quer dizer, Deus aqui já coloca uma pergunta para que o homem tenha consciência do que fez. Comeste então da árvore que te proibi comer? O homem respondeu, a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. E a velha disse à mulher, que fizeste? E a mulher respondeu, a serpente me seduziu e eu comi. Quer dizer, o jogo de empurra-empurra, de não assumir responsabilidade é antigo, é desde a criação do homem. Veja que o homem diz assim, o homem diz para Deus, a mulher que você me deu foi a culpada. Foi ela que me deu e eu comi. E a mulher disse, não fui eu o culpado, foi a serpente. Então, aqui é um jogo de empurra-empurra desde o comportamento humano. E, a partir daí, Deus começa a... Porque fizesse isso com a serpente, serás maldita, te arrastarás, como nós já vimos. E com relação ao homem, ele diz, maldito é o solo por causa de ti, com o sofrimento dele te nutrirás todos os dias da minha vida. Deus criou aqui, há quem diga que criou o trabalho, mas o trabalho não é uma punição. O trabalho é uma forma de oração. Com o suor do teu rosto comerás o pão até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó e ao pó retornarás. É uma história maravilhosa que mostra, do ponto de vista racional e profundo, toda a história do comportamento do ser humano. Do homem, de mulher, da criação. Esses 19 versículos do capítulo 3 do Gênesis, está todo o comportamento humano, toda a conduta, está Jesus entre nós, não há erro, a mulher não é culpada, tudo foi um projeto de Jesus para que nós descobríssemos, através do nosso livre-arbítrio e o nosso conhecimento, a responsabilidade perante os nossos atos, porque os dois foram punidos. Nós seremos punidos por toda bobagem que fizermos. Não é castigo, é colheita. Eles estão colhendo o que semearam. Deus não está castigando ninguém. Agradecemos a você por mais esta oportunidade. Fique com Jesus. Até o próximo programa e muita paz. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração.